Olá, povo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de prepositions. Mais especificamente, a gente vai falar do in, do at e do on. E essa matéria, galera, é meio cão, porque não tem esquema. É 1 milhão de regras e tem que dar uma decorada, não tem jeito. E ainda para ajudar, essas preposições aqui, o in, o at, o on, elas podem servir para falar de lugar e de tempo. Para não dizer que essa matéria não tem macete nenhum, vamos pensar no in, no at, no on enquanto preposições de lugar. E enquanto tal, o esquema é esse daqui. O at ficou para fora do nosso triângulo, isso porque ele é uma preposição quando a gente quiser dizer em um lugar, mas sem especificar ao certo em que lugar estamos. Por exemplo, dizer que a gente está at the mall, que a gente está no shopping, esse at the mall permite interpretar que a gente está dentro do shopping, na porta do shopping, na entrada do shopping. E o at geralmente vai funcionar com lugares públicos. Então, at school, at the church, at work. Enfim, o at ele vai servir para falar que você está em um lugar, mas sem especificar exatamente onde. Depois temos o in, que acho que deu para perceber, que a gente vai precisar utilizar ele quando a gente quiser dizer que estamos em um lugar, mais especificamente dentro de um lugar. Então, in my house, in the bedroom, in the classroom, dentro de cômodos, dentro de lugares fechados. E já o on, pela imagem, dá para interpretar que ele serve para dizer que estamos em um lugar, mas em cima de um lugar. Por isso que tem a frase clássica The book's on the table. E ainda sobre esse esquema aqui, é muito comum em cursos de idiomas a gente dar o seguinte exemplo. O on the beach, o in the beach e o at the beach. O on the beach dá a ideia que você está sobre a praia e o único lugar que você pode estar em cima da praia é na areia. O in the beach, in dá a ideia de estar dentro da praia. O único lugar que dá para você estar dentro da praia, dentro da água. E o at the beach, você pode estar na cidade da praia, você pode estar no calçadão, você pode inclusive estar na areia, mas é de modo bem geral, você está na praia. Agora, bora unir as funcionalidades do in, do at e do on, quando eles servem para lugares, mas também para tempo. E aqui, galera, não tem jeito, vão entrar as 1 milhão de regrinhas que não tem esquema e que você precisa dar uma decorada para se virar aí numa prova, por exemplo. E vamos começar falando do at. At funciona bem com horários. Quando, por exemplo, você quer dizer a 1 hora, at 1 o'clock, ou ao meio-dia, at noon, ele também funciona para falar de épocas de feriados. Quando a gente está na época da Páscoa, então, a gente poderia falar at Easter. E temos uma palavra específica que funciona com at. Toda vez que você quiser falar à noite usando a palavra night, você vai ter que usar at night. O at também tem um uso específico com endereços, quando você quer especificar o número mais a rua, que é a ordem que a gente usa em inglês. Por exemplo, quando eu quero dizer que a minha casa é na Avenida Central número 20. Em inglês ficaria My house is at 20 Central Avenue. Agora, vamos falar um pouquinho do in. O in ele funciona com anos, séculos, décadas. Então, para a gente dizer em 1996, a gente falaria em inglês in 1996. Ou para a gente falar no século 20, in the 20th century. O in também trabalha com estações do ano, por exemplo, na primavera, in spring, e o in vai funcionar com todos os outros períodos do dia, com exceção do night, que a gente vai ter que usar o at. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. E como ele dá a ideia de dentro, toda vez que você estiver falando que você está em um limite geográfico, você pode usar o in. Então, quando você for dizer que você está numa cidade, num estado, num país, continente e assim por diante. No Brasil, então, ficaria in Brazil. E o in, assim como o at, também vai ter usos específicos. O in funciona com meses quando esses vierem sozinhos, sem uma data junto. Se você quiser dizer em setembro, você vai ter que falar in September. E calma aí que daqui a pouquinho a gente já comenta se aparecer mês mais dia. E o in vai funcionar especificamente para a palavra city. Se você quiser dizer que você está na cidade, você vai ter que falar in the city. Vamos para a última, vamos falar do on. O on funciona com dias da semana. Então no domingo vai ficar on Sunday, on Monday, on Tuesday. E assim por diante. O on também vai funcionar com feriados, mas diferente do at, que queria dizer na época do feriado, on vai dar a ideia de no dia do feriado. Se eu disser on Christmas, isso quer dizer no dia do Natal, e não na época. Com o in, a gente viu que ele trabalhava com a palavra city, então na cidade, in the city. O on vai funcionar junto da palavra farm, então na fazenda, on the farm. Outro específico do on que não tem muito que explicar do porquê que é assim é o on the corner. Toda vez que tá na esquina, on the corner. E até existe o at the corner, mas acho que já tá bom do jeito que tá essa quantidade de regra. E o on também vai funcionar com ruas, avenidas, estradas, mas diferente do at, aqui a gente não precisa colocar o endereço completo. E só para amarrar,
agora sim, o on vai funcionar com mês mais dia. O on ele funciona com datas. Então, por exemplo, setembro, dia 8, em inglês a gente vai dizer on September the 8th. E tem mais regra, tem muito mais coisa pra gente falar do in, do at e do on. Mas pra gente se virar com provas, com dia a dia, isso daqui tá bom. Resumindo então, at vai funcionar com horários, épocas de feriados, endereços completos e com a palavra night. O in vai funcionar com limites geográficos, então quando você fala que está no país, cidade, estado, etc., com anos, séculos, décadas, com estações do ano, períodos do dia, manhã, tarde, noite, lembrando que o night tem que ser o at, meses, desde que estejam sozinhos, e city. E por último, temos o on, que vai funcionar com dias da semana, com feriados desde que seja no dia, com a palavra farm, com a palavra corner, com ruas, avenidas e estradas, não necessariamente o endereço, tá? E mês mais o dia, com datas. E é isso, povo. Dá-lhe uns fosfosol, uns ginkgo biloba aí pra ajudar com a memória e sentar a estudar. Tem jeito.